Olá pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui, Malu Belotto, nutricionista, para trazer algumas informações para vocês aqui do Canadá. Primeiramente, me justificar um pouquinho a ausência nesses últimos tempos no WhatsApp e também respondendo as mensagens pelo Instagram. É que realmente eu perdi ou roubaram o meu telefone e isso aconteceu no dia 31 de março. E vocês não têm ideia, ou alguns de vocês já devem ter ideia, de quanto transtorno gera hoje em dia perder o telefone, né? Que é a minha ferramenta de trabalho e também estando num país diferente, eu precisava da movimentação bancária e outros aplicativos fundamentais e não tinha isso. Então isso fez da nossa vida um pouquinho mais complicada. E quando a gente chega num país, tem muitas adaptações a serem realizadas, né? E uma delas é a alimentação. E essa é a razão de estar aqui conversando com vocês sobre as diferenças culturais e de adaptação que uma pessoa acaba tendo que ter quando muda de país, né? Quando a gente muda de país, tudo é novo, tudo começa do zero, então a gente tem que se adaptar a estabelecer uma rotina, a saber onde encontrar os alimentos, como prepará-los, se a gente tem todas as ferramentas ou utensílios na cozinha, os temperinhos todos que a gente vai comprando e vai colecionando, né? Aí quando você chega no lugar tudo é novo, não tem nada e você tem que comprar do zero, não é fácil. Então isso tudo mexe um pouco com o emocional de muita gente e é motivo de ansiedade e para alguns bagunça muito a vida e acaba afetando realmente a saúde e o emocional realmente fica abalado. Acho que é essa a questão. Mas quando você toma consciência dessa situação e sabe que ela é necessária e temporária, então por que não relaxar e aceitar e estabelecer uma rotina pouco a pouco? Uma rotina de sono, de atividades, de treino, de atividade física, vamos dizer assim. A gente está tão acostumado a falar de treinamento, mas é atividade física, seja ela sistematizada ou não, né? E uma rotina alimentar. Então, muitos se perdem e é isso que eu vejo quando o paciente me procura, estando no Brasil ou estando muitas vezes fora do Brasil. Para quem não sabe, eu tenho curiosidade, eu estou agora mesmo em Montreal. Montreal é uma cidade da província do Quebec, então aqui é uma província francofônica, se fala o francês como idioma oficial, mas é claro que muita gente fala inglês. Mas muita gente também não fala inglês. E a maioria das coisas estão em francês no supermercado. Então é muito bacana, você acaba aprendendo um monte de coisa e faz a mente trabalhar um pouquinho mais também. Então, tudo que é tempero, legumes, ou então até mesmo os tipos de carne, tudo isso é diferente, porque os cortes são outros, os nomes são outros e os preços também são outros, né? Então, por exemplo, muita coisa aqui no Brasil é muito caro, aqui muitas vezes é simples, é uma coisa do dia a dia, é baratinho. Por exemplo, aspargos, né? Aspargos no Brasil é quase impossível de se comprar, mas aí, aqui no Canadá, a gente pode fazer isso com mais frequência, né? E em troca, né, outras coisas que no Brasil é muito barato, aqui é muito caro. Então, a gente vai aprendendo a administrar e adaptar o nosso paladar ou a nossa rotina alimentar com aquilo que a gente tem disponível. E eu falei também da disponibilidade dos utensílios domésticos. Quando você chega num país, nem sempre você tem uma cozinha montada. Muitas vezes você vai para um lugar, um Airbnb, que tem algumas coisas, mas não tem tudo, e aí você também se adapta. Questão de preços, como eu já tive uma experiência em 2018, eu posso dizer que os preços subiram assim de uma maneira exponencial. Então tá bem caro. E comer aqui você tem que fechar os olhos, não fazer a conversão da moeda, porque senão você não vai comprar comida adequada, né? Então a gente vê que o frango tem o mesmo preço que a carne.
e que tem um pouquinho, quase parecido, o mesmo preço que o peixe, né? Então, se comprar frango, comprar peixe, a diferença é muito pouca. Agora, a carne de porco é mais barata. Por outro lado, você tem que conhecer muito bem os supermercados que tem em volta de você, porque sempre tem algum dia que eles colocam promoções. Então, às vezes é na quinta-feira ou na sexta-feira e tais produtos entram como chama? Em promoção, né? Alguns produtos entram, mas você não vê linearidade da informação, né? Aqui no Brasil a gente sabe, quinta-feira é o dia da feirinha. E aqui você nunca fica sabendo qual é a maneira como eles colocam isso em promoção. Você tem que entrar no site, ficar de olho. Ah, hoje está em promoção isso aqui, eu vou lá buscar. Pessoal, a gente conversou um pouquinho das promoções do supermercado. É incrível, quando eles entram em promoção, eles entram mesmo. E todo dia, e de verdade, eu ainda não consegui descobrir como isso funciona, eles aparecem com umas promoções relâmpagos. Assim, hoje toda a parte de carne está em promoção. Vai de acordo com o que eles têm no estoque, né? Então você chega, você tem a surpresa de que aquilo está na promoção. Então você fica sem saber como é que funciona essas promoções. Será que é o dia da terça-feira é só para carne, da quinta-feira que é só para feirinha? Como é que funciona isso? Então a única maneira de você saber é entrar no site do supermercado e identificar aqueles itens que estão na promoção. Mas não é promoção chinfrim, não, é promoção de 50% muitas vezes. Então aquela pessoa que está ligada nas promoções só compra as coisas na promoção. Então vale muito a pena, aí sim. Mas de modo geral não dá para ficar convertendo a moeda, porque senão a gente vai ficar doidinho mesmo. E o curioso é que aqui, muitas coisas que aí no Brasil são caras, aqui não é. E muitas coisas que aqui são caras, no Brasil não é. Então tudo isso gera também uma necessidade de adaptação da pessoa, né? Então, sabendo das particularidades da sua cidade, do seu país ou do nosso país mesmo, a gente se programa. E não tem desculpa, mesmo que você esteja num ambiente totalmente diferente, com uma rotina totalmente nova, você tem que destinar parte do seu tempo para planejar o que é que você vai comer. E para isso acontecer, você tem que saber como você come. Como é uma alimentação adequada para você. Então tá bom, eu não tenho arroz feijão. O que é o arroz feijão? O que tem no arroz e o que tem no feijão? Onde eu posso encontrar esses substitutos em outros alimentos, né? Sendo que eu tenho essa estrutura para fazer e não aquela outra anterior. Então essa necessidade de adaptação e de doação um pouco, né, de um esforço, de uma tentativa de querer vencer e querer proporcionar para um mesmo uma experiência boa, positiva e saborosa, requer a sua atenção, o seu conhecimento. Então é para isso que eu tô aqui, para a gente refletir sobre todos esses temas que permeiam a alimentação, seja num ambiente, seja em outro, seja num valor ou em outro, né? Podendo você pagar mais ou menos, sempre a gente consegue se adaptar.